Vamos saber agora como está o mercado financeiro com Luiz Arthur Nogueira, ao vivo aqui no estúdio com a gente. Bem-vindo, Luiz. Bom dia para você. Hoje saiu o índice de confiança da construção civil, mas o mercado quer saber mesmo é da Petrobras, né, Luiz? Verdade, dos combustíveis, né? Tudo afetando a economia. Bom dia, Cláudia Bartel, bom dia a todos. Está no ar o mercado financeiro, sempre com as principais notícias da economia e do mundo das finanças. Muito obrigado a você pelo carinho da sua audiência. De fato, continua repercutindo a decisão do governo Lula de reonerar os combustíveis, em particular a gasolina e o etanol. Isso, claro, afeta também as ações da Petrobras, que estão neste momento em queda de 1,5%. Eu, particularmente, acho que houve, sim, medidas positivas, porém um grande erro do ministro Fernando Haddad. Quais foram os pontos positivos? Um deles foi ambiental, na medida em que você tributa mais a gasolina e menos o etanol. Isso é bom do ponto de vista ambiental, estimula o consumo do etanol e ajuda o agronegócio. Outro aspecto positivo foi o fato de o ministro Fernando Haddad deixar bem claro que ele está preocupado com a questão fiscal. É papel do ministro da Fazenda ficar preocupado com as contas públicas, até porque se você deixar sua ala política do governo, incluindo a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, tomar em conta, esse pessoal acha que o correto é gastar e que o dinheiro não tem limite. Cabe ao ministro da Fazenda ter o bom senso e dizer, não, o Brasil precisa ter responsabilidade fiscal. Agora, qual foi o grande erro do ministro Fernando Haddad? Para fechar a conta, dado que o governo não voltou com o imposto no patamar anterior, para fechar essa conta, o ministro resolveu taxar as exportações de petróleo cru. E aí é um erro, porque país sério não taxa exportação. País como a Argentina, sim, num desespero, começa a taxar suas exportações. É um erro porque hoje você taxa o petróleo, amanhã algum gênio vai ter a ideia brilhante de taxar soja, milho, minério de ferro, e isso vai prejudicar a competitividade do produto brasileiro. Então, esse foi um erro, sim. Espero que seja um erro temporário. Daqui 4 meses, o governo retire essa taxação das exportações. Mas, do ponto de vista das contas públicas, foi uma medida correta e positiva. Bom, hoje cedo, a Fundação Getúlio Vargas divulgou o índice de confiança empresarial para o mês de fevereiro. Uma boa notícia, porque o índice melhorou, embora ainda esteja num patamar muito abaixo do período pré-eleitoral. Nós vamos para o telão conferir a evolução desse índice. Acompanhe. Repare só que no mês de setembro, na véspera da eleição, nós tivemos o índice em 101,5 pontos. Importante a gente esclarecer que esse índice tem uma escala de 0 a 200 pontos. Acima de 100 pontos é otimismo, abaixo de 100 pontos é pessimismo. Portanto, em setembro, na véspera da eleição, havia otimismo empresarial com 101,5 pontos. Após a vitória do presidente Lula, esse otimismo virou pessimismo. Repare, vai caindo para 98, 91, 90, 88,6 pontos em janeiro e agora melhorou um pouquinho em fevereiro para 89,2 pontos. Vamos observar nos próximos meses se essa tendência de melhora vai permanecer ou não, se voltará a cair o índice de confiança empresarial. Lembrando que neste momento, com esse 89,2 pontos, esse índice está 12% abaixo daquele pico pré-eleição. E lembrando também que é muito importante que o governo recupere a confiança empresarial, porque empresário que não tem confiança é empresário que não investe, não aumenta a produção, consequentemente não gera empregos. E continua repercutindo hoje no mercado financeiro, como eu disse há pouco, a reoneração dos combustíveis, gasolina e etanol. E uma das grandes preocupações envolve a questão da inflação. Por isso nós vamos ao Rio de Janeiro acompanhar a reportagem de Rodrigo Viga. Economistas e especialistas ouvidos pela Jovem Pan já estão refazendo cálculos e revendo para cima as projeções de inflação para esse ano por conta da reoneração dos combustíveis. O anúncio da volta de impostos que estavam zerados para gasolina e etanol foi feito nas últimas horas pelo governo federal, a reboque do fim de uma medida provisória que desde o ano passado mantinha zerada a alíquota de PIS, COFINS e CID para os combustíveis. O economista-chefe da Confederação Nacional do Comércio, o Fábio Bentes, até então, antes da reoneração,
apostava numa inflação esse ano da ordem de 6,2%, bem acima do teto da meta deste ano. O centro da meta é de 3,25% e a margem de tolerância 1,5 ponto para cima, 1,5 ponto para baixo. Agora, com a reoneração, a pressão sobre os preços, sobre a inflação e, consequentemente, para o consumidor, é inevitável, segundo o Fábio Bente. Os combustíveis, ao sofrerem essa reoneração, por serem os itens com maior peso na composição do índice de preços ao consumidor amplo, o IPCA, vai fazer naturalmente com que a atividade econômica desacelere, dado que os juros já estão no patamar elevado, e isso deve fazer também com que as expectativas quanto à inflação desse ano continuem sendo reajustados para cima. A desoneração de impostos sobre combustíveis foi uma estratégia utilizada pelo governo Bolsonaro para conter a alta de preços. Isso, junto com o teto de ICMS para combustíveis, telecomunicações, energia e transportes, contribuíram para derrubar a inflação brasileira no ano de 2022. Ainda assim, ela ficou fora do teto da meta mais uma vez. O economista do IBRA, Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, André Braz, aposta na possibilidade de um estouro da meta mais uma vez esse ano, com inflação girando na casa dos 5,8% em 2023. Essa reoneração, se acontecer de maneira integral para a gasolina, combustível que compromete em média 5% do orçamento familiar, ela deve provocar um aumento de aproximadamente 15% desse combustível na bomba, o que vai gerar um impacto no IPCA de março de 0,75 ponto percentual. Se essa reoneração for parcial, for de apenas 75% dos impostos federais zerados até agora, o impacto, na bomba deve ser de um aumento assim, de 10% para a gasolina, o que deve fazer com que o IPCA avance 0,5 ponto percentual em março. Recentemente, houve uma espécie de onda de críticas e ataques de dentro do governo contra a taxa básica de juros, a Selic. O alvo principal era o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Chegou-se até a cogitar a possibilidade de elevar o centro da meta de inflação para esse ano de 2023, mas essa ideia foi abortada temporariamente. Uma nova reunião do Conselho Monetário Nacional, o CMN, que trata do assunto, está programada para acontecer em meados deste ano. Fazem parte do CMN o próprio presidente do BC, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e a ministra do Planejamento, Simone Tebet. Resta saber qual vai ser o comportamento agora, especialmente dos ministros, diante dessa pressão que vem da reoneração dos combustíveis do Rio. Rodrigo Viga. Olha que interessante, né? Se por um lado a reoneração dos combustíveis pressiona a inflação no curto prazo, por outro lado o ministro Fernando Haddad está dizendo o seguinte: olha, a gente vai melhorar as contas públicas porque vai aumentar a arrecadação, portanto o Banco Central, ao observar essa melhoria, teria espaço para reduzir juros. Será? Para debater exatamente esse assunto, nós temos aqui nos estúdios da Jovem Pan News a economista Cristiane Quartaroli, ela que é economista do Banco Ouro Invest. Cristiane, bom dia, seja bem-vinda, tudo bem? Oi, Luiz, bom dia a todos. E aí, Cristiane, tem ou não tem espaço para o Banco Central reduzir juros? Olha, Luiz, é uma pergunta difícil, porque eu acho que vai depender muito, principalmente, do que o Fernando Haddad vai divulgar daqui para frente, né? Tem uma expectativa aí de que se divulgue até o final do mês de março, a questão do arcabouço fiscal completo. Essas medidas, como os economistas já mencionaram, né? É claro que vai ter um impacto negativo na inflação, a reoneração dos combustíveis, embora a gente tenha tido, vai ter também uma compensação com a queda nos preços dos combustíveis, ainda assim a gente vai ter um impacto por volta de 0,30, 0,40 no IPCA desse ano. Hoje o Focus projeta 5,90 para o IPCA desse ano, então se a gente considerar mais 0,30, a gente já vai ter uma inflação acima de 6%. Porém, o Banco Central ele costuma olhar as projeções mais para frente, né, mais adiante. Então, o Banco Central já está olhando as projeções de 2024.
Então, claro que vai depender muito do que a gente vai ter mais aí de medidas fiscais. Se o governo se comprometer com essa questão fiscal de uma forma responsável, acho que sim, talvez a gente tenha um espaço aí para o Banco Central começar a pensar em reduzir juros a partir do segundo semestre desse ano, de repente mais para o final desse ano também. Até porque o governo Lula está muito preocupado com a desaceleração da economia. Amanhã, às 9 da manhã, pelo horário de Brasília, o IBGE vai divulgar o PIB, fechamento do ano passado e, consequentemente, também do quarto trimestre. Claramente, a economia vem desacelerando, mas o resultado do ano passado ainda será muito bom, em torno de 3%. Cristiane, mas eu queria olhar um pouco para frente. Esse ano é inevitável que o Brasil cresça menos? E por que o Brasil vai crescer menos esse ano? Olha, Luiz, até por alguns motivos, né? O primeiro deles é a questão da base de comparação, né? A gente cresceu bastante, não porque 3% não é muito, mas a gente teve um crescimento, vai ter um crescimento razoável em 2022 de aproximadamente 3%. E a nossa taxa de juros está num nível muito elevado ainda, né? A gente tem uma Selic de 13,75 e isso acabou comprometendo, vai comprometer o crescimento para esse ano, né? E aí, por isso, a gente tem essas duas questões aí, a base de comparação alta e a nossa taxa de juros muito elevada também devem fazer com que a gente tenha um crescimento mais baixo esse ano, né? As projeções estão próximas aí ao redor de 1%, né? Inclusive, o FMI divulgou um relatório no final de janeiro, revisando as projeções para Brasil, para mundo. A do Brasil foi revisada um pouquinho para cima, para 2023, está ao redor de 1,20%, mas ainda assim estamos com um crescimento abaixo das outras economias emergentes, ou seja, o nosso crescimento ele ainda é pouco sustentável. Aliás, Cristiane, há pouco a gente mostrou o índice de confiança empresarial, que embora tenha recuperado um pouquinho em fevereiro, ainda está muito abaixo do período pré-eleitoral. E não sei se você concorda, mas empresário sem confiança fica difícil aprovar investimentos. Com certeza, Luiz, você mencionou muito bem lá atrás, né? É exatamente isso. Esse é um dos indicadores de confiança que a gente tem para acompanhar aqui no Brasil, né? Além dele, do indicador de confiança do empresariado, a gente tem o da indústria, o do comércio, da construção civil, todos eles ainda estão num nível ainda baixo, né? Embora tenha se recuperado depois da pandemia, no final do ano passado voltou a cair por conta de eleição, por conta de inflação muito elevada. E enquanto esses indicadores de inflação, de confiança não mostrarem uma melhora mais expressiva, o empresariado ele não tem intenção de investir, de contratar. Então a gente vai continuar vendo aí um cenário de uma economia crescendo a passos de tartaruga, que a gente costuma falar, né? Exato. Eu já vou continuar a entrevista com a Cristiane, mas eu queria agora conferir o mercado financeiro, como é que está a abertura do pregão hoje, no dia seguinte do anúncio oficial da reoneração dos combustíveis, e o humor não está muito bom, não. Vamos para o telão conferir aqui o nosso índice Bovespa, que é o principal índice da economia, caindo 0,5%. Principal índice da Bolsa Brasileira, 104.403 pontos. No acumulado do ano, quem investiu em Bolsa de Valores está perdendo, na média, 4%. Enquanto a renda fixa está dando de braçadas, pagando mais de 13% ao ano na moleza. Portanto, neste momento, colocar dinheiro em Bolsa tem risco sim, o que não significa que não possa melhorar nos próximos meses. No próximo gráfico a gente vai ver também as bolsas europeias. Começando aqui, olha, repare, as principais subindo. Frankfurt 0,35%, Londres 0,72%, Paris 0,39%. A exceção é Madrid, que cai 0,22%. Na Ásia, pregão fechado, tudo no azul. Tivemos alta em Xangai de 1%, Tóquio 0,26%, Hong Kong 4,21%. No mercado americano, esses dados negativos, quem nos acompanha por imagem na Panflix e no YouTube, são os dados do fechamento de ontem. O mercado americano está abrindo agora, às 11h30 pelo horário de Brasília, agora são 11h33, com o índice futuro apontando uma leve alta nesta abertura. E no último gráfico a gente vai ver o mercado de câmbio. Curiosamente, apesar da Bolsa Brasileira ter perdido muito neste período de carnaval,
No câmbio, nada aconteceu, o dólar está calminho, em queda de 0,21%, sempre no patamar em torno de R$ 5,20. O euro subindo 0,64, R$ 5,56. Bitcoin ganhando 2,29% aos 23.702 dólares. Então eu queria aproveitar para chamar de volta a nossa convidada, a Cristiane Quartaroli, ela que é economista do Banco Ouro Invest. Cristiane, eu queria até aproveitar esse gancho do mercado financeiro, porque assim, a renda fixa pagando muitos juros, a bolsa oscilando muito em meio a incertezas econômicas e até políticas, eu diria. Como é que, de uma forma assim, geral, a gente poderia orientar os investidores? Quem está com medo, melhor ficar mesmo com juros, renda fixa, tá moleza ganhar dinheiro nessa área aqui no Brasil, ou você acha que vale a pena correr algum risco em termos de bolsa? Olha, Luiz, moleza nunca é ganhar dinheiro aqui no Brasil, né? Mas com certeza, para ser menos arriscado, a gente tem uma taxa de juros muito atrativa, né? Tanto que a gente viu um pouco de ingresso de fluxo de capital estrangeiro aqui no Brasil nos 2 primeiros meses do ano, justamente por conta disso, né? Os dados de fluxo do Banco Central mostraram isso, né? Então, a nossa taxa de juros ela é muito atrativa. Então, para quem quer investir e não quer correr muito risco, com certeza a renda fixa acaba sendo algo mais atrativo. Cristiane, para a gente encerrar a entrevista, uma pergunta rapidinha. Assim, quando a gente olha para esse ano, o que pode trazer boas notícias para a economia? A gente tem um agronegócio, por exemplo, com uma safra recorde vindo pela frente, mas a gente sabe que o agro ainda tem um peso pequeno relativo na economia. E o que, para mim, a grande incógnita é o setor de serviços, que representa aí quase 70% da economia e que vai depender muito da confiança das pessoas, de ter renda, de uma inflação sob controle. De onde pode vir alguma surpresa agradável para a nossa economia esse ano? Olha, Luiz, eu acho que vai depender muito, primeiro, da questão fiscal que a gente comentou lá atrás e, segundo, do andamento das reformas que estão no Congresso, né? Acho que se a gente começar a ver um andamento, reforma tributária, as outras reformas que estão no Congresso que envolvem alguns setores, talvez a gente possa ter alguma surpresa nesse sentido, né, para alguns setores e aí, de repente, para serviços também. Muito bem, Cristiane Quartaroli, economista do Banco Ouro Invest. Cristiane, muito obrigado, um bom dia, até uma próxima oportunidade. Obrigada, Luiz, bom dia a todos. E neste encerramento aqui do mercado financeiro, eu queria trazer um termômetro do que foi o nosso período de carnaval. A gente sabe que o carnaval movimenta bastante a economia no país inteiro. Agora, será que foi um bom carnaval? Foi um carnaval mais ou menos? Foi um carnaval ruim? Quem vai trazer esse balanço para a gente ao vivo é o repórter Marcelo Matos. Bom dia, Matos. Seja bem-vindo. Bom dia, Luiz Arthur Nogueira e a todos que nos acompanham no mercado financeiro. Olha, foi um bom carnaval sim, até porque havia uma série de restrições, pelo menos nos 3 anos anteriores, então a retomada do carnaval. São Paulo também hoje tem um dos principais carnavais de rua do país, também tem o Sambódromo. E é claro que a movimentação foi muito boa, uma arrecadação acima de 2 bilhões de reais. A prefeitura estima também que pelo menos 15 milhões de pessoas participaram dos desfiles aqui, dos blocos, mega blocos aqui na capital paulista, em 462 desfiles. Em relação à questão financeira, claro que o turista gastou muito mais, 17 vezes na média, do que aquele folião que é aqui mesmo de São Paulo, paulistano. Nós tivemos um gasto apurado aí de R$102 para os paulistanos, enquanto os turistas gastaram R$1.792. Isso tudo foi apurado pelo Observatório de Turismo e Eventos das SP Tours, né, que é a agência do turismo aqui vinculada à Prefeitura da capital paulista. Os pesquisadores analisaram então toda a movimentação no carnaval de 11 até 26 de fevereiro. Os estrangeiros, eles foram bem em menor número, mas de qualquer forma gastaram mais, bem mais, R$2.336, 23 vezes mais que os paulistanos. Mas também você chegar com um dólar aqui, com euro, para fazer a troca, dólar R$5, euro 6, 6,50, então a situação bastante favorável de fato para os turistas que chegam aqui ao Brasil na conversão da moeda, na conversão dessa moeda para o real.
Nós tivemos então a grande maioria na analisada, né? São aqui mesmo de São Paulo, da Grande São Paulo, do interior 4%, de outros estados 4% e 0,5% nós tivemos a apuração dos estrangeiros que participaram do carnaval. Os estados com maior atração aqui por São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Minas Gerais, foram, portanto, aí os turistas que mais vieram para esse carnaval aqui, que eu repito, mais uma vez vai abastecer e bem os caixas da Prefeitura Municipal de São Paulo. E é claro, todo o comércio, o setor de serviços, houve uma grande movimentação na cidade, até porque antes do carnaval nós tivemos o pré-carnaval, carnaval e pós-carnaval, e cada vez mais nós temos a presença de turistas que vêm para São Paulo. Antigamente era muito diferente, São Paulo ficava vazia em relação ao carnaval, e agora recebe muitas pessoas, e muitas pessoas, os paulistanos, ficam e participam dos desfiles aqui nos blocos de rua espalhados por São Paulo. Agora retorno com você, Cláudia Bartel. Muito bem, Marcelo. Além dessa conversão da moeda aí que você falou, né? O nosso vale tipo 5 vezes menos, né? Se for dólar ou euro, falando disso, o turista ainda já viaja com mais dinheiro, já tem um poder aquisitivo maior, então realmente ele traz mais lucro aqui para a cidade, né? Obrigada aí, Marcelo. Até mais.